Boa noite, meus queridos, boa noite, meus irmãos, boa noite, igreja. Mais uma vez aqui presente, mais uma live, falando desse assunto relevante, que já estamos mais ou menos há um mês e meio ministrando, né, que se chama mordomia. Só lembrando, rapidamente, que Deus confia a nós diversos talentos, confia a nós a vida, o tempo, a saúde, recursos, e que nós somos administradores, que Deus é dono de tudo e de todos, que ninguém é dono nem da própria vida. Nós não pedimos para nascer, nascemos porque Deus nos criou, temos um propósito muito maior a cumprir aqui, que é além do entendimento humano. Por isso, a compreensão desse quesito mordomia tem uma importância preponderante na nossa história, porque assim nós vamos ser bons administradores no reino de Deus. Ok? Nós já falamos sobre a mordomia do pensamento, a mordomia das palavras, a mordomia do tempo, a mordomia da influência, a mordomia da igreja. E hoje nós vamos dar sequência falando em mais um aspecto dessa mordomia. Lembrando que todos nós haveremos de comparecer perante o Senhor e haverá uma prestação de contas. A nossa ideia com essa conversa, com esse assunto, é que nós sejamos mais sábios e que nós venhamos a ter obras para apresentar diante do Senhor. Porque a única coisa que nos segue para a eternidade dessa terra é aquilo que a gente faz por Deus e em Deus. Ok? Você é um mordomo de Deus, um administrador do reino de Deus. E hoje, então, entrando no assunto de uma forma mais específica, gostaria de falar sobre a mordomia das oportunidades. Por quê? Nós vivemos aqui, como falamos aqui, com um propósito maior. A palavra já lida lá no livro de Romanos, se eu não me engano, no capítulo 11, fala: se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos para o Senhor, morremos. Então, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, você vive aqui para o Senhor. E as oportunidades, as circunstâncias, situações da nossa história, da nossa vida, elas vêm, elas surgem e elas passam. Algumas podem até se repetir, outras nunca mais irão acontecer. Então eu tenho que corresponder a Deus, eu tenho que estar como um servo, como um mordomo fiel nessas oportunidades. E a Bíblia manda a gente andar com sabedoria e aproveitando as oportunidades. Colossenses 4, 5 fala exatamente assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, aproveitai as oportunidades. Como eu disse aqui, oportunidades surgem de forma, às vezes, espontânea, às vezes até criadas. Espontâneas porque ninguém programou, ninguém imaginou, de repente aparece uma situação. E você ser chamado a ser um administrador de Deus no meio dessa oportunidade. Há já outras situações que nós, como pertencentes ao corpo de Cristo, entendendo o nosso papel, nós podemos imaginar, criar um laço de amor, uma circunstância em que a gente possa abençoar. E as oportunidades, então, não podem ser desperdiçadas. Nós vemos no livro de 2 Reis, no capítulo 13, de 14 a 19, depois, se você quiser dar uma avaliada aí, né, é um momento de um profeta chamado Eliseu, que estava doente, estava no final da sua vida, e tinha um rei de Israel chamado Jeoás, que desceu para visitá-lo, e ele viu a circunstância do profeta que estava doente, para morrer e tal. Mas aí, ele, embora ainda já idoso e doente, era um bom mordomo de Deus. Olha que coisa incrível. Enquanto você tem vida aqui, você é o administrador do reino de Deus. Ah, eu já estou velho, não tenho muito a fazer. Tem. Ah, tenho alguma limitação ou doença, não posso fazer. Pode. A gente vê que Eliseu, ele pegou e disse para esse rei: toma um arco e flecha. Todo mundo sabe o que é isso, né? E ele tomou. Então, ele falou: põe a tua mão sobre o arco. E aí, então, ele pôs a mão. E Eliseu, então, coloca as mãos em cima das mãos do rei. Imagina, ele está com um arco aqui, retesado. O rei estava assim, Eliseu coloca a mão. Você vê há um manto de autoridade. A gente falou sobre a mordomia do nosso papel da igreja na última vez, sobre a importância de a gente submeter as autoridades. E Eliseu ali estava como o profeta de Deus, boca de Deus. E ele manda ele atirar aquela flecha. E ele diz que aquela flecha seria o livramento do Senhor, né? E a flecha era o livramento contra os sírios,
que eram um inimigo naquele tempo de Israel. E ele falou para o rei, você vai tirar, era tipo um ato profético, ele está mostrando como isso aconteceria. E assim o rei atirou, e ele fala, toma as flechas. Novamente o profeta fala, ele tomou e atirou. Então o profeta falou, fere a terra, atira com essa flecha na terra. E diz a palavra que ele feriu 3 vezes e depois cessou. E ali houve uma situação interessante. O profeta ficou indignado, porque falou, você tinha que ter atirado mais, você tinha que ter sido um cara mais determinado, você tinha que ter tido mais atitude. Fala, 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido. E então você teria ferido os sírios até consumir. Porém, agora só 3 vezes você ferirá. Então nós estamos estudando a mordomia da oportunidade. Você viu? A ideia de Deus era que ele tivesse ferido 5 ou 6 vezes. Que ele fosse um cara que aproveitasse a oportunidade. E quantas vezes também nós desperdiçamos oportunidades? Quantas vezes isso se torna, às vezes, uma rotina até na vida? Vimos que esse rei Joás perdeu uma grande oportunidade. Venceu o inimigo de uma forma completa. Então veja também que nós somos administradores. Ou seja, Deus é soberano, é poderoso para fazer sozinho, mas ele colocou algumas responsabilidades que cabe a nós correspondermos, termos a atitude correta. Oportunidade, gente, não perca oportunidade. Esse é o tema da mordomia de hoje. Sabe, no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 16 a 17, fala de um momento de um homem chamado Esaú, que desperdiçou uma bênção que havia naquele tempo, especial para aqueles que eram os primogênitos. Olha, a Bíblia fala o seguinte, então, numa exortação solene, enfática, veemente, para que a gente valorize a oportunidade, fala assim, e ninguém seja devasso ou profano. Alguém que não discirna, alguém que despreza aquilo que é importante, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então, cara, ele veio com fome e ele achou que aquela fome até ele iria morrer, e o irmão dele ofereceu, me vende a tua primogenitura por uma sopa, um prato de lentilha, né, que é ervilha hoje. É uma coisa que não vale nem muito nos nossos dias. Mas, no entanto, ele não tinha entendimento da oportunidade e de discernir isso, e ele vendeu, sabe? E a Bíblia diz que ele depois sofreu consequências por causa disso. Porque continua a palavra aqui, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Era um cara que desperdiçou uma grande oportunidade da vida dele, de um futuro brilhante, de um momento profético que recebia todo primogênito quando o pai o abençoava. Então, gente, você é administrador dessas oportunidades. Eu posso, por exemplo, desperdiçar a salvação que tem hoje disponível a todos nós. Isaías 55, 6 fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar. A mordomia nossa hoje é uma oportunidade. Você pode buscar, Deus está pronto te ouvir. Ele fala aqui no livro de Isaías também que os ouvidos dele não estão fechados, que a mão dele não está encolhida de maneira que não possa abençoar. Mas a gente tem que buscar. Essa é a oportunidade, essa é a mordomia. O nosso papel hoje é buscar Deus. É buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Quem já se perdeu eternamente não pode mais, não tem efeito, suas orações não são ouvidas. Há um distanciamento de Deus. E é a oportunidade que você tem hoje. Por isso, administre bem, zele com carinho, né? A Bíblia fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A nossa salvação tem que ser desenvolvida. Eu fui salvo em Cristo Jesus, mas eu tenho que continuar me mantendo no estágio de santidade e crescimento à medida que eu vou recebendo revelação e entendimento dessa verdade. Eu tenho que corresponder a Deus. Isso é mordomia. Né? Esse é o papel nosso agora, que Deus nos coloca. Esse é o tempo oportuno de salvação. É o dia que chama hoje, é o dia que você está vivo, sabe? E Hebreus 4, 7 fala uma coisa interessante. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.
Essa é a oportunidade de hoje. Essa é a mordomia que você tem para você. Sabe, hoje é oportunidade de vida, né? A gente já falou sobre essa mordomia do tempo, Salmo 90, no versículo 12, fala: ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcance coração sábio. Oportunidade é hoje. Você pede a sabedoria para o dia de hoje, vai pedir para o dia de amanhã, e assim, por consequência, para que você seja um bom administrador, para que você encontre o centro da vontade de Deus. Sabe? Porque uma vez nós vamos dar conta disso. Hebreus 9, 27 afirma exatamente isso que a gente tem falado. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso virá o juízo. Então você tem uma única vida aqui, que define toda a tua eternidade. Você tem um único papel a cumprir aqui. E hoje você é administrador desse tempo. E você tem diversas oportunidades. Nós falamos aqui a mordomia da igreja, né? E no meio do serviço cristão você tem a oportunidade de servir, sabe? A palavra de Deus diz em Mateus 25 a 44 que eles responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão e não te servimos? E ele fala a célebre sentença: tudo que vocês fizeram desses pequeninos, a mim o fizeste. Você tem uma oportunidade, você tem que administrar essa oportunidade. Hoje é tempo de servir, hoje é tempo de amar, hoje é tempo de abrir nossos corações, hoje é tempo de disponibilizar nosso tempo, nossa vida, nossos recursos, porque Jesus deu exemplo. Em João 9,4, ele afirma: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Jesus ficou aguardando 30 anos. Perceba que ele, durante esse tempo, ele nada fez no nível de um cumprimento maior de um propósito, porque havia diversas circunstâncias que limitavam, porque o judeu considerava a maioridade com 30 anos. Jesus não veio rompendo a lei, os princípios daquela época, ele submeteu a paternidade de José e de Maria, obedeceu. A Bíblia diz que ele aprendeu obediência, porque ele era Senhor, ele não precisava de obedecer. No entanto, humildemente, ele soube aproveitar a oportunidade, submeteu, serviu, com certeza, aos seus irmãos, trabalhou como carpinteiro, você sabe disso, né? Mas chegou uma hora que o ministério dele tinha que aflorar, era um momento oportuno. E ele declara lá em Lucas 4, nesse momento, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres, libertar os cativos, trazer a visão aos cegos, e foi falando, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, chegou o momento, as portas do céu estão escancaradas para um projeto maior. Ele sabia a oportunidade. E ele falou isso em João 9,4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, e a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Olha a oportunidade. Enquanto você tem vigor, enquanto você pode, dedique. Você que é jovem, dedique teus dias, tuas forças, teus talentos, todas as tuas emoções, tudo que você tem para servir a Deus. Porque vai chegar um tempo que você não vai ter tanta força. Não é verdade? E Jesus sabia o momento da oportunidade, ele respeitou. Respeite também, aprenda a administrar as oportunidades que são colocadas para você no trabalho, na faculdade, na escola. Há um momento que você estuda na faculdade, depois isso nunca mais volta. Há um momento que você está vivendo na família, você tem que aprender a administrar isso. Há um momento para cada tempo da nossa vida, sabe? E Gálatas 6, 7 a 10 nos exorta também de uma forma veemente: não erreis, não erreis. Deus não se deixa zombar, escarnecer. Por tudo que o homem semear, isto também ceifará. Então, todo dia é a oportunidade de semearmos alguma coisa. Eu preciso descobrir como um bom mordomo que Deus espera de mim, para que eu tenha uma colheita favorável. Porque, continua o versículo aqui, olha só. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, como a gente já falou aqui, né? Eu vou ser um bom testemunho ou não, a mordomia da influência, que a gente citou semana atrás, né? Eu vou semear coisa boa ou não, eu posso servir ou não. E cuidado, que aqui a Bíblia fala: não erre. A exortação é essa: cuidado.
não zombe de Deus também, já que você está tendo a consciência de que você é um administrador de Deus. Empreenda a tua vida para cumprir o papel que Deus estabeleceu. Semeie no Espírito e você vai colher a vida eterna. Porque aquele que semeia na carne, diz a palavra, vai colher corrupção. Eu creio que você não quer colher corrupção. Você é inteligente, é sábio. E Deus tem te dado esse discernimento. Não é fácil? Não é verdade? E a Bíblia continua a dizer, e não cansemos de fazer o bem. Todo dia é uma oportunidade de fazer o bem. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, fazer o bem cansa. Mas, caramba, se você tiver foco, tiver noção da mordomia para quem você está fazendo, vai vir uma força que esse cansaço não vai te parar. Porque a Bíblia fala, não canse de fazer o bem, porque no tempo certo você vai ceifar. A colheita é certa e a colheita é proporcional. O que eu semeio, se eu semeio uma manga, eu vou colher dessa mangueira essa manga. Eu não vou colher uma goiaba. A colheita é proporcional àquilo que eu semeio e ela é certa. A Bíblia diz, não canse de fazer o bem, aproveite as oportunidades, porque no tempo certo você vai colher, se não houver desfalecido. Então, cuidado. É que no meio da caminhada você pode começar a semear e, de repente, você perdeu o fio da meada. Então, ele conclui de uma forma magistral. Deus é fabuloso, né? As palavras de Deus são ao concurso. Ela vai além do entendimento humano. Ele fala, então, enquanto temos tempo, e hoje é o tempo, hoje é a oportunidade, você é um mordomo da oportunidade, façamos bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Então, é tempo de fazermos o bem. É tempo de você anunciar a oportunidade. Vão cruzar pessoas com a tua vida que, de repente, nunca mais vão aparecer de novo. Você pode ser alguém que semeia. A Bíblia diz que um semeia, né, um planta e o outro colhe. De repente, você nem vai colher, mas você é que plantou, você é quem semeou. A Bíblia diz aqui, Ezequiel 3, de 18 a 19, um texto também que me gera muita reverência, muito temor, muito respeito. Porque, olha só, Ezequiel 3, 18 a 19. Quando eu disser ao ímpio, a gente já falou sobre isso, né? Pio, esse sufixo pio, quer dizer santo. Ímpio, então, é aquele que não é santo, que não anda na santidade de Deus. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, por causa do pecado da vida dele, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho. Então, esse cara cruzou na tua vida e você é um instrumento de Deus. Você é um mordomo, um administrador da oportunidade. Você nem se tocar de falar com ele para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Por quê? Porque você é um administrador de Deus, você é um administrador da oportunidade. Você poderia ter falado uma palavra que mudasse a vida daquela pessoa, tanto nessa terra quanto na eternidade. Porque olha só a continuidade do texto. Mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá da sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Veja como o princípio da mordomia está tão latente aqui, pulsando, quase gritando para todos nós. As oportunidades vão surgir de falar de Deus, de orar por alguém, de abençoar, e você é um instrumento de Deus. E se você não fizer isso, diz o texto bíblico, que da tua mão, o sangue da tua mão vai requerer. Mas se você fizer, você livrou a tua alma. Sabe? A palavra de Deus diz que, no Evangelho de Mateus, que o Evangelho do Reino seria pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações. Então viria o fim. Você hoje é o porta-voz de Deus, as oportunidades estão aí. Você é chamado a ser ministro de Deus, aquele que vai na despensa de Deus. Lembra? 1 Coríntios 4, 1, 2? Que os homens nos considerem como ministros de Deus e dispenseiros dos mistérios de Deus. É você que entra na despensa de Deus e revela aquilo que está oculto para essas pessoas. E requer-se, diz o texto bíblico no versículo 2, 1 Coríntios 4, 2, que os seus dispenseiros sejam encontrados fiéis. No momento da oportunidade, da circunstância, Deus espera a tua fidelidade, o teu entendimento, sabe? Então, gente, há uma oportunidade de desenvolver os nossos talentos. Já falamos sobre esses talentos. Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Jesus contou essa história. E um dia ele vai voltar e vai pedir a conta. E pediu
como ele falou nessa historinha, para ilustrar uma verdade absoluta. Nós temos que aproveitar as oportunidades. Hoje é tempo de semear, hoje é tempo de ministrar, sabe? Jesus esteve aqui nessa terra, ele semeou, ele aproveitou o tempo. Diz o texto no Evangelho de Lucas 19, do versículo 41 a 44, que ele chegou diante da cidade, de uma cidade que desprezou, e ele fala assim, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Porque ela não entendeu o tempo, a oportunidade. E eu temo que Jesus possa chorar olhando como a gente pode desprezar a nossa vida, o nosso tempo, a nossa existência, a oportunidade, nós falharmos no cumprimento do propósito. E ele diz, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Eu peço ao Espírito Santo agora que tire toda a venda, toda a falta de entendimento dessa verdade. E aí Jesus continua falando agora profeticamente, porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados. Então, está falando acerca de Jerusalém. E a gente sabe que isso teve cumprimento no ano 70 depois de Cristo, em que um general chamado Tito, ele cercou a cidade e ficou por muitos meses cercado, de ninguém entrava, nada saía, até que não tiveram mais condição, tiveram que abrir, e assim foram destruídos e foram mortos. Jesus falou, vocês não entenderam, se vocês tivessem acolhido, se vocês tivessem entendido a oportunidade que estava ali na tua mão, né? E ele fala, e te derrubarão, a ti e teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceram o tempo da visitação. Gente, estamos vivendo dias gloriosos, na manifestação do Espírito Santo entre nós. Estamos vivendo dias em que foi profetizado por Joel no Velho Testamento. Ele gostaria de participar desses dias em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Estamos vivendo dias de uma visitação de Deus tremendo. Um dia que a palavra diz, onde abundou o pecado, embora tenha tido um incremento grande da maldade, diz que onde superabundou o pecado, superabundou a graça. A misericórdia de Deus está sobre nós. O Espírito Santo tem sido derramado, né? Tem havido conversões. Hoje é o dia da nossa oportunidade, é o tempo da nossa visitação. Nós estamos vivendo o melhor dos tempos, acredite você ou não. Nós estamos vivendo a plenitude dos tempos em que os sonhos de Deus, ou o clímax da história da igreja, está para se cumprir. Né? Até o advento da vinda de Jesus Cristo, o arrebatamento da sua noiva da igreja, né? O casamento dela com os céus, as bodas do Cordeiro. Nós estamos vivendo os dias que antecedem esse tempo. Portanto, é um tempo que foi profetizado por muitos profetas e por próprio Jesus Cristo, um tempo da plenitude dos tempos. Nós estamos vivendo os melhores tempos, o tempo do fim, o tempo do derramar da graça, o tempo do derramar do Espírito Santo. Você hoje é um mordomo disso, um administrador desse tempo. E eu espero que essa palavra alcance teu coração, tenha despertado em você algo novo, tenha tirado todo o véu que possa ter encoberto um entendimento maior e que você não desperdice a oportunidade. Hoje é o tempo da visitação. Você, hoje, tem sobre você essa responsabilidade de administrar, porque a oportunidade, eu disse no início, vem e ela passa. Algumas se repetem, outras não. Aproveite, então, seja sábio. Aproveite as oportunidades que Deus coloque. E não desperdice como aquele rei que eu falei lá no início, né, que teve a oportunidade tremenda de mudar a sua história, de mudar a história do povo, e ele desperdiçou, não teve um entendimento. Não seja como Esaú, que por uma coisa tão simples, banal, trocou uma bênção maior, a primogenitura. Entenda que é tempo de buscar o Senhor, de invocar enquanto Ele está perto. Entenda que, se o Espírito Santo está falando, não despreze a sua voz. Você é o mordomo dessa oportunidade. Entenda que você vai comparecer perante Deus e você vai prestar conta. E hoje é tempo, então, de servir e abençoar. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça e que você seja um bom administrador e que você compareça perante o Senhor com obras, como servo bom e fiel.
que você aproveite todas as oportunidades que cheguem na tua história, né? Que o tempo que se chama hoje está aí, está diante de você, e que você perceba o tempo da visitação de Deus. Amém? Eu espero que assim tenha abençoado a tua vida, e nós vamos dar sequência ainda sobre esse assunto na próxima semana. Então, um beijo no coração, um abraço aí virtual, que Deus o abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe tudo que você colocar a tua mão. Um abraço, assim eu me despeço.